Hey, eu assisti um debate e eu quero comentar um pouquinho sobre ele com você. O debate falava sobre evolucionismo e criacionismo. Pegaram-se mentes brilhantes da nossa época, pessoas que eu realmente admiro, muito inteligentes, mestres, doutores aí, em cada um na sua área, e colocaram para debater o assunto. Talvez você chegou a ver esse podcast. E eu quero fazer quase um react aqui do que aconteceu. Eu não vou passar cena por cena, mas eu quero dar a minha opinião a respeito de tudo aquilo que eu ouvi. E se há uma conclusão que nós podemos chegar assistindo esse debate todo, é que não há certeza. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso cada um daqueles integrantes que estavam ali. Eles chegaram à conclusão de que não há certezas absolutas. Por exemplo, quando nós falamos a respeito das descobertas científicas que temos, nós afirmamos de acordo com o conhecimento que temos. E se algum tempo depois nós viemos a descobrir novas informações, a nossa declaração primária pode mudar. Por quê? Porque nós fazemos afirmações e inferências, lançamos modelos, né? E essa palavra que eles frisaram muito no podcast, modelo, que são ideias, inferências feitas de acordo com o conhecimento que temos. Agora, se um dia o conhecimento que temos ampliar, crescer, e nós descobrimos novas coisas, aquilo que nós achávamos que era verdade pode se tornar mentira, uma meia-verdade. Nós podemos mudar o nosso conceito sobre o que era a verdade de fato em determinado assunto, né? E no tema evolucionismo e criacionismo, tratando ali do Big Bang, do início do universo, se Deus foi quem criou, se o universo pôde de fato ser criado sozinho, eu não estou querendo aqui desmerecer nenhuma das partes. Eu sou cristão e eu creio em uma coisa, você provavelmente já sabe, eu sou criacionista, mas se você for olhar, todos os lados têm bons argumentos, né? E eu aqui, na minha humilde opinião, no meu pouco conhecimento, eu observo os dados sendo jogados e as informações sendo colocadas sobre a mesa, mas o ponto que eu quero frisar é que são inferências, são modelos, são projetos, são ideias que nós projetamos e criamos que melhor se encaixam na definição que nós temos, de acordo com o conhecimento que nós temos. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes você vai ouvir pessoas afirmarem: não, eu só acredito naquilo que nós podemos provar, naquilo que nós podemos provar cientificamente, chegar à conclusão de que é aquilo e pronto, acabou. Eu sou preto no branco e é isso, é fácil de definir. Gente, tudo aquilo que a gente conhece enquanto ser humano, principalmente daquilo que passa do básico, aquilo que a gente vive todo dia, aquilo que a gente diz a respeito do universo, das coisas que a gente nunca viu na vida, você tem que entender que você não vai entender completamente essas coisas. E tudo aquilo que nós entendemos é limitado, porque nós temos um conhecimento ilimitado, porque nós temos tecnologia limitada e tudo mais. E isso os dois lados concordam, os dois lados do debate concordaram a esse respeito. E é aqui que eu quero frisar, que se você é um cristão ou se você é um ateu e tem assistido esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte, que é uma questão de escolha e nunca vai passar disso. Você nunca vai poder provar Deus empiricamente. Por quê? Porque se Deus transcende aquilo que é tempo, espaço, matéria e energia, Deus não pode ser provado pelo tempo, espaço, matéria e energia. Ele transcende a tudo isso, então Deus nunca será provado empiricamente. Então não procure que a ciência te diga: não, de fato Deus existe. Nós chegamos à conclusão, por meio de tudo aquilo que nós vimos, chegamos à conclusão perfeita de que Deus existe e isso é certo. Isso não vai acontecer. Você pode ver, sim, detalhes na natureza, elementos que lhe apresentem a ideia de que Deus existe e que te tragam a noção de que não, deve haver um Criador por causa disso, 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 disso e disso. Você pode procurar esses elementos na natureza e estudá-los através da ciência. Isso é ótimo. Mas você também pode olhar para os mesmos elementos, os mesmos dados, as mesmas informações e traduzi-las de uma maneira diferente para a sua visão, que é de que Deus não existe. E é o que eu estou querendo frisar aqui. Por isso que tanto evolucionistas quanto criacionistas, aqui na posição daqueles que acreditam em Deus e daqueles que não precisam de Deus para fazer a sua causa, essas duas ideias, elas podem ter suas bases, porque elas vão olhar para o mesmo emaranhado de informações e tirar conclusões diferentes. E por que isso pode acontecer? Porque a ciência não diz nada, cientistas dizem. Você precisa guardar isso na sua cabeça. Isso é muito forte, isso é esclarecedor. E diante de tudo isso, o que eu quero concluir é o seguinte, que a Bíblia estava certa desde o começo. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí o versículo continua, mas eu vou frisar nesse ponto. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é interessante por quê? Porque se um dia Deus fosse provado empiricamente, como eu já frisei, Ele não pode ser nem provado nem desprovado, mas vamos supor que pudesse.
Se Deus pudesse ser provado empiricamente e um dia fosse, então a Bíblia estaria errada. Por quê? Porque ele diz que para que alguém se aproxime de Deus, é preciso de fé, é preciso que ele creia. E se Deus é provado, a pessoa não precisa mais de crer. Por quê? Porque Deus foi provado, ele não tem mais escolha, ele não precisa crer em mais nada, ele já sabe. É fato. Ele não tem mais que crer. Então, por que é importante você prestar atenção naquilo que eles frisaram desde o começo? Que tudo são inferências, são conhecimentos que nós temos agora, limitados e que podem mudar de acordo com o tempo. Por quê? Porque nós não temos certeza. Tudo se trata de fé. Você precisa ter fé para acreditar que o universo veio do Big Bang. Você precisa de fé para acreditar que o universo foi criado por Deus. Aí você pode procurar o que tem mais evidência, aquilo que você pode conhecer e tal, e fugir da palavra fé porque você não gosta, mas de fato é fé, porque você não estava lá, você não sabe. E como ninguém estava lá no começo, você não pode saber. Você pode pegar as informações e todas as provas e pistas que te apontam para um resultado e tirar uma conclusão, produzir uma conclusão racional. Mas quem garante que essa conclusão está certa? Você precisa acreditar que ela está certa. Isso é fé. Você acredita. E é sobre isso que eu quero dizer. E é isso que eu quero concluir. Eu escolho crer que Deus criou o universo. Agora, e você? Escolhe o quê? Você pode escolher crer que o universo foi formado do nada. E você pode pegar os seus argumentos para dizer isso. Mas nunca diga que a ciência não apoia Deus. Porque a ciência não pode apoiá-lo e nem desapoiá-lo, não sei nem se essa palavra existe. Porque a ciência ela é limitada e ela é muito menor do que aquilo que nós consideramos como Deus. Deus nunca será provado nem desaprovado pela ciência, porque Deus transcende tudo aquilo que nós conhecemos e podemos fazer ciência. É isso, que Deus te abençoe, espero que esse vídeo tenha te abençoado e que se um dia você teve essa dúvida, assim como eu, nossa, mas esses argumentos e essas coisas que foram lançadas, saiba que tudo são inferências e modelos, e que um dia o nosso conhecimento pode mudar, e aquilo que nós considerávamos como certo, e que prejudicava a nossa ideia de Deus, agora de repente mudou, ou que apoiava a nossa ideia de Deus, agora de repente mudou. Tudo vai se resumir à fé, o que você escolhe acreditar. É isso, Deus te abençoe. Se você curtiu esse vídeo, então curte o vídeo, né? É simples, você curtiu, curte o vídeo, comenta aí embaixo, e que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fui!